Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Nós vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 14, Os Fluidos, itens 9 e seguinte. Diz Kardec aqui no item 9: os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e neles até encarnar. Eles tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais necessários à formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Fazem como o nobre que despe as suas roupas finas para vestir momentaneamente um traje grosseiro, sem por isso deixar de ser nobre. É assim que os espíritos de categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Esses espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que por eles veem pelo pensamento, são videntes no meio de cegos. Então, amigos ouvintes, nós falamos de alguma maneira sobre essa questão no nosso programa anterior e citamos até o exemplo do nosso Mestre Jesus, porque esse item ele vai falar que cada mundo, cada planeta, ele possui uma composição orgânica, uma composição física, e o perispírito dos espíritos que vão ali habitar, que estão ali habitando, a sua organização ele é feito da matéria existente daquele mundo. Apesar de toda a matéria ela ser oriunda, ela tem como matéria-prima, né, elemento primário, o fluido cósmico universal, cada planeta possui a sua constituição física material. E, por consequência, os perispíritos dos espíritos ali habitantes também vão ter uma diferença entre eles, mesmo tendo a origem no fluido cósmico universal. E ele fala que os espíritos inferiores não têm condições de encarnar, os espíritos inferiores não têm condições de habitar esses mundos, porque eles ainda estão numa condição grosseira, e nesses mundos mais elevados, a composição material ela é mais leve, ela é mais suave, ela não é tão grosseira como aqui, as condições são diferentes, e nós citamos até a mensagem de um espírito de Júpiter, onde que ele informa como é a condição de vida ali naquele planeta. Então, os espíritos inferiores eles não têm condições de habitar nesses mundos mais elevados, por conta da sua condição moral, intelectual e ainda da sua evolução, essa evolução que aí torna ainda a sua necessidade muito grosseira, muito material, e eles não vão encontrar ali a harmonia e o equilíbrio e a condição, a sintonia necessária para ali estar. Aí eles dizem que, ao contrário, os espíritos superiores, eles podem vir aos mundos inferiores e até neles encarnar. Note-se que o espírito está dizendo ali, Kardec está dizendo aqui, que até para o espírito inferior se comunicar naquele mundo, há uma problemática. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e neles até encarnar. Então ele deixa aqui que até para o espírito inferior se comunicar e visitar esse mundo, ele vai ter dificuldade, talvez ele não consiga interagir até espiritualmente com esses mundos, por conta da sua condição, da sua possibilidade de não visualizar
não ter o equilíbrio e a possibilidade, né, a visão espiritual, os sentidos espirituais aptos para interagir com esse mundo. E nós vemos até nas obras de André Luiz que muitas vezes, quando os espíritos estão em excursões, poucos espíritos, por exemplo, têm a possibilidade de onde estão irem a um patamar, a um nível mais elevado. Agora, o André Luiz, quando está ali fazendo as suas narrativas em Nosso Lar, ele diz, ele fala que a mãe dele está num outro nível e que ele não tinha condições de visitá-la, mas em um momento, em um sono, ele consegue ir até ela, mas ela não, ela podia vir até ele, mas ele não tinha ali autorização nem a possibilidade de ir até ela, por conta ainda da sua condição. Ao contrário, eles faziam excursões em regiões mais sombrias, mais tenebrosas, no umbral, para socorrer, para auxiliar, mas com muito cuidado e com muita preparação. Em alguns momentos, ele era impedido de avançar naquelas regiões. Só os espíritos mais preparados para aquele tipo de trabalho é que conseguiam avançar nasquelas regiões mais densas, mais tenebrosas. Então, Kardec está colocando isso aqui, ó. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e neles até encarnar. Nós citamos o exemplo do nosso Mestre Jesus no último programa. E ele continua, né? Eles tiram os elementos constitutivos do mundo onde entram, os materiais necessários à formação do envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio em que se encontram. Fazem como o nobre que despe as suas roupas finas para vestir momentaneamente um traje grosseiro, sem por isso deixar de ser nobre. Ou seja, continuam elevados, continuam com as suas características intelectuais e morais, com as faculdades que possuem, não deixam por isso de ser, não perdem nenhuma das suas faculdades por conta disso, né? E ele continua, é assim que os espíritos de categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra, ou encarnar em missão entre eles. Ou seja, eles vão tomar temporariamente a sua formação perispiritual de acordo com os mundos que nós temos, as condições que aqui nós temos, é por isso que essa comunicação se dá. Esses espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que eles veem pelo pensamento, são videntes no meio de cegos. A camada de fluidos espirituais que envolve a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Esses fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre os quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que formam a sua base, porém mais ou menos modificadas. Os efeitos que esses fluidos produzem são proporcionais à soma das partes puras que eles contêm. Podemos dizer, por comparação, que é como o álcool, retificado ou misturado em diferentes proporções, com água ou outras substâncias. O seu peso específico aumenta com essa mistura, ao mesmo tempo em que a sua força e a sua inflamabilidade diminuem, embora no todo continue a existir álcool puro. Então, Kardec ele faz aqui, ele faz essa comparação, né, que esses fluidos, essas camadas inferiores da atmosfera, ela pode ser mais compactas ou menos pura que as camadas superiores. Ele vai citar uma comparação aqui com um álcool, retificado ou misturado em diferentes proporções, com água ou outras substâncias. O seu peso específico aumenta com essa mistura. Ou seja, o álcool, ele na sua natureza, ele tem uma composição, mas à medida que ele vai sendo misturado com outras substâncias, ele vai tornando a sua composição diferente. E ele diz aqui, ao mesmo tempo em que a sua força e a sua inflamabilidade diminuem, embora no todo continue a existir álcool puro. Ou seja, ele diz, o fluido está ali, né, puro, mas à medida, quanto mais ele vai se aproximando
da crosta terrestre, ele vai sofrendo essas alterações, porque eles não são homogêneos, né? Eles podem de alguma maneira sofrerem misturas e modificarem a sua composição, mas ele não deixa de ser o fluido puro. Em algum momento ele vai ser o fluido puro novamente. É assim como o álcool não deixa de ser álcool puro. Ele continua, né? Os espíritos chamados a viver nesse meio retiram dele, do fluido, né, os seus perispíritos. Porém, conforme o próprio espírito seja mais ou menos depurado, seu perispírito se forma das partes mais puras ou das partes mais grosseiras desse meio. O espírito aí produz sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reagente químico que atrai para si as moléculas que a natureza pode assimilar. Então nós vamos imaginar o seguinte, né? Eu sou um espírito que ainda tenho as minhas faculdades morais e intelectuais, de alguma maneira, ainda pouco desenvolvidas. Em outras palavras, vamos dizer que eu seja um espírito bem inferior, ainda num estado quase que primitivo, ainda muito ignorante, né? Ignorante não no sentido de brutalidade, mas ignorante no sentido de desconhecimento das vivências e das práticas espirituais. Então, quando eu vou reencarnar, quando eu vou para um mundo, eu vou ali, estou ali constituindo o meu perispírito por uma questão de energia, de assimilação dessas energias. Eu vou atrair para mim ali aquele fluido, mas eu vou me aproveitar daquela matéria ali mais grosseira. Apesar daquele fluido me proporcionar algo mais elevado, algo mais leve, algo mais sutil, eu ainda, por uma necessidade, por uma lei de atração, eu ainda vou extrair ali daquele mundo, para mim, algo mais grosseiro, mais denso, mais pesado. É isso que ele está querendo colocar aqui para nós, que é uma questão e aí ele diz, né, o espírito aí produz, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reagente químico que atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Ou seja, o que aquela natureza dele ali assimila? As matérias mais densas, mais pesadas. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo do capítulo 14 da obra A Gênese, os fluidos, itens 10 e seguintes. Então, Kardec continua aqui, amigo ouvinte, no item 10. Dito isso, resulta esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo não acontece com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos eles, os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, enquanto que diferem em tudo que é inerente ao perispírito. Daí também resulta que o envoltório perispiritual de um mesmo espírito se modifica com o progresso moral que ele realiza em cada encarnação, embora encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que os dos indígenas desse mundo. Então essa informação que Kardec traz aqui para nós é de... Normalmente a gente já ouvia aquela informação, né? A carne é fraca, para que a gente justificasse as nossas tentações, para que a gente justificasse as nossas tendências ainda a sucumbir a essas tentações. Então, o que a gente dizia? A minha carne é fraca, então eu tenho necessidade ainda de vivenciar aqueles vícios, aquelas dificuldades, seja elas da ordem que for. Mas aqui, na verdade, é o contrário. Kardec esclarece isso para nós. Não é a matéria que vai dar ao espírito a sua evolução, ou seja, a sua dificuldade, a sua tentação. É o espírito que age sobre a matéria, através do perispírito. Então, quando eu vou reencarnar,
eu constituí ali o meu perispírito. No meu perispírito vai... o meio, né? O perispírito é aquele elo que une o corpo físico ao espírito. Então precisa de um elo, de algo que possa fazer essa comunicação de corpo físico, essa união, né? Essa interação entre corpo físico e espírito. É o perispírito, que também é uma matéria. Mas esse perispírito ali, de acordo com as nossas reencarnações, ele vai registrar todas as nossas práticas, todas as nossas vivências, ele é esse elo. Na verdade, quem faz a assimilação é o espírito. O princípio inteligente, a casa mental, a organização, está no espírito. Mas é o perispírito, esse elo, que vai exteriorizar, que vai fazer essa comunicação entre o corpo e o espírito. Esse órgão comunicador, esse órgão de expressão do espírito. Quando nós estamos desencarnados, a forma que nós vemos dos espíritos que ali estão é o seu perispírito. É a sua exteriorização, é o seu perispírito. Então, ali nesse perispírito que vai dar essa forma, vai registrar as nossas dificuldades, as nossas... aquilo que as nossas marcas perispirituais, né? Então, quando nós vamos fazer uma nova reencarnação, esse perispírito, é através do perispírito, quando vão se formando as moléculas da nossa organização física, que esse perispírito vai atrair ali as moléculas e as organizações para aquele corpo físico de acordo com o estado daquele perispírito. Então, se o perispírito está danificado, o corpo físico vai receber também um dano. E da mesma forma são as nossas capacidades, as nossas faculdades. O corpo físico ele vai ser formatado de acordo com o nosso perispírito. O nosso perispírito vai ser a nossa forma. Ele vai ser a nossa forma. Ele vai atrair para a formação daquele corpo físico todas as necessidades que aquela organização vai ter de acordo com o estado daquele espírito, o momento daquele espírito. Então, se o espírito tem uma necessidade de passar por uma prova qualquer, uma deficiência audiovisual, uma deficiência em algum dos seus membros, inferiores ou superiores, alguma paralisia, ou alguma dificuldade também, uma deficiência mental, é porque aquele perispírito sofreu um dano, tem um dano. Então ele precisa recuperar o seu tônus perispiritual. Então ele vai ter que reencarnar. Não sabemos se em uma reencarnação ou se em duas, em quantas, para ele conseguir recuperar o tônus vibratório dele, aquele tônus perispiritual. Então, da mesma forma, os nossos vícios, as nossas necessidades, elas se dão em consequência do estado do nosso espírito. Então, é o espírito que age sobre a matéria, e não a matéria agindo sobre o espírito. É óbvio que tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico, a partir do momento que nós cometemos desregramentos com o nosso corpo físico, em uma existência, isso vai ser registrado, isso se registra através do nosso perispírito, e numa próxima reencarnação, se aquele desregramento causou algum dano, foi tão forte ao ponto de causar algum dano, a gente vai ter que passar por alguma dificuldade para recuperar aquilo. Porque o perispírito ele possui os nossos centros de força. E nesses centros de força, eles possuem ali a energia que corresponde ao órgão e a um determinado aparelho do nosso organismo físico. Então, o aparelho digestivo ele tem um centro de força responsável por ele no perispírito. Então, os nossos aparelhos eles possuem um centro de força responsável por manter a sua vitalidade. É ali que está o nosso fluido vital, né, que dá a nossa vida. Então, por exemplo, se eu cometo algum desregramento, vamos dizer se eu tenho algum tipo de desregramento, seja no campo, nas práticas sexuais, se eu sou desregrado sexualmente, se eu sou desregrado na minha alimentação, se eu faço uso
de bebidas alcoólicas, se eu faço uso do cigarro, de drogas lícitas ou ilícitas, então isso vai produzir um dano no meu centro de força que está ali correspondente ao meu perispírito, que é correspondente àquele órgão. Então, eu vou danificar já nessa existência, eu vou diminuir o meu tempo de vida, porque eu vou passo a passo danificando esse centro de força, eu vou diminuindo o meu tempo de vida. E esse dano, ele vai precisar de um reparo. Ele vai precisar de uma restauração, de uma recuperação. E aonde que isso acontece? Só numa próxima existência. Por isso, às vezes, a gente nasce com uma determinada doença, porque isso já é uma consequência, uma complicação de outras existências. Daí a necessidade de nós termos uma vida regrada, de fazer o bom uso do nosso corpo físico. É porque o materialista, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, que eu vou morrer, eu não vou prestar contas para ninguém dele, mas nós, reencarnacionistas, que temos a certeza da imortalidade da alma, temos uma responsabilidade, eles vão responder, e talvez tenham atenuado ali a sua situação por conta da sua ignorância. Mas nós que somos conhecedores da doutrina espírita, temos a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação, temos uma responsabilidade ainda maior, porque a gente sabe que qualquer desregramento, que qualquer vício, que qualquer paixão que a gente pratique nessa existência, nós vamos ali, estamos fazendo isso de uma forma consciente. Consciente, ou seja, eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou danificar o meu corpo físico, vou danificar o meu corpo perispiritual e vou ter a necessidade de reencarnar para restaurar, recuperar esse dano que eu fiz, recuperar o meu tônus perispiritual. Então a nossa responsabilidade, ela se torna maior perante as leis divinas, porque a gente tem consciência do que nós estamos fazendo. E aí a nossa responsabilidade, ela se torna assim, mais ainda importante para que a gente realmente faça o uso do nosso corpo físico e das faculdades que Deus nos concede aqui para usar para o bem. Então, essa é uma questão que a gente tem que avaliar bastante. E a necessidade também de nós sempre orientarmos os nossos irmãos materialistas, aqueles que não acreditam, mas orientar no sentido não da crítica, não de não de chamar a atenção, não de se colocar numa posição de superioridade, mas sim de esclarecendo passo a passo que aquele companheiro ali, ele tem que ter uma consciência da realidade em que ele está inserido e que ele tem que ter uma consciência de que ele é um espírito imortal, sim, esclarecendo em relação a isso. E que a lei de ação e reação existe, a lei de causa e efeito, e à medida que ele der uma má utilização ao seu corpo físico, ele vai responder por isso, mesmo não tendo essa certeza da imortalidade da alma. Até porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, lá no seu íntimo, ele sabe que a alma é imortal, que vai reencarnar e vai ter que reparar aquele prejuízo causado. Amigos ouvintes, nós encerramos o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
queridos ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 10, e estamos estudando o item 10 deste capítulo 10 na primeira parte. Um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Ao longo dos capítulos anteriores, nós já vimos como evoluiu o conceito de demônio, como evoluíram os conceitos de manifestações e assim subsequentemente, e nós agora vamos continuar esse estudo que o nosso querido codificador também refere em especial aos itens de O Livro dos Médiuns. Então nós vamos começar com um dos nossos convidados, sim, porque hoje nós temos uma dupla de convidados, nossos queridos companheiros, nossos irmãos, nossos amigos, são os irmãos Vilela, muito conhecidos no movimento espírita, grandes trabalhadores, ambos militares espíritas e ambos trabalhadores na obra dos militares, a Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil, e no Abrigo Teresa de Jesus, com sede aqui no Rio de Janeiro. São, respectivamente, Danilo Vilela, presidente de ambas as instituições, e Eloy Vilela, da diretoria de ambas as instituições. Quero agradecer muitíssimo vocês aceitarem o nosso convite para virem aqui estudar conosco o nosso querido Céu e o Inferno. Obrigada. Então, vamos começar. Quem começa? Pode ler o primeiro parágrafo e, subsequentemente, o Danilo, por favor. Nossa saudação aos caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Vamos à nossa leitura aqui. Primeiro item. É do Livro dos Médiuns, Kardec transcreveu. Não podeis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre ele, mas do vosso inferior, e sendo para o seu benefício, consegui-lo-eis, visto como outros espíritos vos secundam. O trecho está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. Então, isso aí mostra aquela ideia nova que o Espiritismo trouxe, né? A ideia, não havia noções sobre a vida espiritual, só havia especulações. Então, no fundo, só havia 3 situações, né? Céu, suprema felicidade, inferno, a desgraça total, e um purgatório, que nossos irmãos evangélicos nem consideram. A doutrina espírita renovou isso, que nós somos o reflexo da espiritualidade. Há esse intercâmbio permanente entre plano físico e plano espiritual. E na espiritualidade, essa parte moral funciona, sim, rigidamente. Então, o espírito superior moralmente pode determinar, e esse ascendente que eles têm é irresistível. Está no Livro dos Espíritos, né? O ascendente moral é irresistível. É irresistível. Então, quando há necessidade, um espírito elevado pode compelir um outro para o bem dele a se afastar. Isso, a literatura espírita mostra isso, porque o mais elevado sabe usar essa força. Então, está muito claro isso aqui. E é muito interessante, não é, o Danilo? Porque aqui existe uma condição, né? Sendo para o benefício do inferior. Tranquilamente. Não é? Porque o superior nunca vai afrontar o campo de liberdade do outro e o momento evolutivo em que ele se encontra, né? Você quer fazer algum comentário, Eloy? Não, na verdade, essa já foi colocado pelo Danilo, que é lógico, é racional, né? O superior tem condições de ascender sobre o inferior, então ele consegue influenciar sobre ele, mas o inverso não existe. Então, na verdade, isso no campo moral funciona plenamente. E na espiritualidade, aqui na Terra, muitas vezes nós temos uma inversão, né? O indivíduo socialmente superior. Né? Ele é inferior moralmente ao subordinado. Isso na espiritualidade não existe. Não existe. É porque a moralidade,
o requisito fundamental, né? Determinante. Determinante. Né? Como ele falou, há exemplos de obras espíritas. Nós vemos um espírito elevado, o Dr. Bezerra, dando ordem, e a pessoa lá, quem estava pensando, pretendendo fazer o mal, porque não pode. Exatamente. Libera, era para o bem da pessoa, e ele tem essa autoridade irresistível. Exatamente. Você lembra, e agora, naquela obra do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, né? Há aquele caso da moça que foi levar o almoço para uma senhora, ela estava atravessando um campo ermo e vinha lá, não me lembro se era um ou se era mais de um malfeitor, porque queria prejudicar a moça, e então os bons espíritos, porque ela estava na prática do bem, influenciaram um motorista de um carro de polícia a sair do roteiro que já tinha traçado para passar por ali, e então os malfeitores se afastaram. Isso no plano físico. No plano espiritual, o Libertação de André Luiz, nós temos lá o caso do Gregório, um espírito encharcado no mal, nas trevas, séculos. E a Zenóbia, grande mentora Zenóbia, ficou ao lado dele 150 anos, orando e aguardando uma brecha, digamos assim, para influenciá-lo. Mas como era mentora, não violentou o campo de liberdade do Gregório, não é? E o superior espera, né? Certamente que a oração de uma Zenóbia, certamente estava encontrando algum tipo de campo para ir influenciando, ou digamos assim, minando, gastando o mal que ainda o Gregório alimentava, né? Então é muito interessante isso aqui é um princípio, né, da doutrina espírita, verdade. E da ética na espiritualidade ela funciona de forma absoluta. Exatamente. Aqui entre nós ela fica às vezes invertido. A gente percebe, mas a autoridade às vezes é concedida a uma pessoa que não tem equivalência moral. Exatamente, não tem. Então vamos lá. Agora você lê o próximo capítulo, por favor, Eloy. Sobre o que foi comentado aí, Sim. Ver a ideia. Quando se diz que o mundo espírita é a pátria da verdade, sim, até aí funciona isso, né? Certo. O maior, em termos de espiritualidade, tem ascendência sobre o inferior. Então, não há qualquer possibilidade de inversão. Lá a verdade se impõe, né? Exatamente. Muito bem. Vamos então a outro parágrafo. Dando sequência então à leitura do Céu e Inferno. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento, quando desejarmos tratar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de concentração, no momento de evocá-los, identificamo-nos com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. É o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. Isso. Aqui fala a Nádia, no fé e desejo do bem. O bem é sempre a alavanca maior, né? Exatamente. Toda vez que você busca fazer o bem, naturalmente, você se predispõe, se credencia a receber ajuda maior, os amigos espirituais. Então, ou seja, você está alinhado com a lei divina, você com certeza vai conseguir o que deseja. É porque nós estamos mergulhados no bem, né? Porque Deus é amor, né? Deus é bem, é uma outra maneira de nós dizermos isso. E o Paulo, né? Essa é uma das maiores afirmações paulinas, não é? Ele disse, nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Então, toda vez que nós nos lançamos à prática do bem, nós estamos, digamos assim, nos imantando a essa esfera, a esse patamar. Essa corrente maior. Exato, essa corrente maior. Bonito, né? Muito lindo, é muito. Prosseguir uma outra? Não, as disposições para evocar, a essencial é o recolhimento. Sim. Porque não adianta nós chamarmos os espíritos
venham cá, não é isso? Não. Primeiro, nós temos que nos recolher à intimidade do nosso coração, temos que disciplinar e apacentar a nossa mente para nos colocarmos em condição de receptividade para a participação, a manifestação dos espíritos. É claro que aqui nós estamos falando de espíritos superiores, né? Superiores. Mas, enfim, então você falou já, o Eloy, no desejo do bem. Exatamente. É a chave, é o segredo, né? Isso. Fazer o bem, buscar o bem, nos credencia sempre a planos maiores, né? Atitudes maiores, né? Que é o que ele diz aqui, olha, nós nos identificamos com os bons espíritos quando nós nos concentramos no momento de chamá-los, né? De convidá-los para vir até nós. Que é até uma... Nós não costumamos pensar nisso, né? Mas às vezes é uma ousadia, pelo menos digo da minha parte, convidar espíritos são superiores a mim para virem, para ficar junto de mim. Eu acho isso uma ousadia da minha parte, mas como essa é a minha condição e sei que eles são generosos, eles até aceitam vir quando eu peço a eles. Viriam, né? Exatamente, é um atrevimento da minha parte, uma ousadia, né? Mas eu chamo os bons espíritos. E eles vêm nos ajudar, né? Não a mim, mas a todos os que se recolhem, se concentram para entrar na faixa de vibração deles e eles captam a nossa disposição para o bem e então eles vêm partilhar conosco. Porque quando não há essa disposição para o bem, quem é que vem? Vem aqueles que são afins a nós, né? Aquele pensamento, pelo menos naquele momento, estamos emitindo. É verdade. Né? É interessante essa questão também do espírito superior, né? Porque nós temos os nossos limites, né? Sim. Mas a gente não tem ideia de como um espírito superior pode atuar, né? Então, nós, na nossa vida comum, processamos uma ideia de cada vez. Agora, certamente um espírito mais elevado não tem essa limitação. Ele pode nos atender mais de um local, mais de um pensamento, ele distribui aquilo. É uma coisa que nós não temos essa capacidade. Não. Mas Deus, nosso Pai, está em toda parte. Mas os espíritos, à medida que progridem, eles ampliam a sua capacidade de percepção de irradiação. Então, isso é possível um espírito, não é nada assim, surpreendente que um espírito mais elevado disponha de uma capacidade já muito maior que a nossa. Bezerra, nós registrar e atuar. Pedimos a Bezerra, o Bezerra não precisa vir aqui ao nosso lado, até porque muitos pedem a ele simultaneamente. É isso mesmo. Joana, estando lá em Salvador, e nós pedimos um auxílio, ela irradia de lá para cá. Dá a solução. Não é isso? E isso é muito difícil de nós entendermos no nosso acanhado entendimento para essas questões magnas da criação divina. Mas mais ou menos quando nós damos um clique em um e-mail para muitos juntos, imediatamente todos recebem ao mesmo tempo. É né? verdade. Mais ou menos. É uma analogia. Uma analogia. A gente já pode fazer. Amigos internautas, amigos ouvintes, nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando hoje com Danilo e Eloy Vilela o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Continuamos o estudo aqui no terceiro parágrafo do item 10 do capítulo 10 da primeira parte desta obra. Então vamos seguindo. Quer ler? Eu leio. Tá bem. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias.
Nosso querido codificador transcreve aqui o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. E esta questão dos talismãs também está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 554, que, aliás, é um subtítulo do poder oculto, a força dos talismãs, a força do pensamento, lá nas perguntas 551 e 557. O que vocês, queridos Danilo e Eloy, comentam a esse respeito? Existem pessoas que carregam coisinhas assim presas na mão, presas no pulso, no pescoço, não é isso? Um negócio desse, né? Alguns colocam na bolsa. Olha, isso é uma coisa muito antiga, uma crendice, porque não tinha base, né? Mas a pessoa acreditava que aquilo protegia. A doutrina espírita mostra que a nossa proteção é o alinhamento com a lei divina. Através do pensamento, do sentimento. Pensamento, tranquilo. Até porque, também Jesus falou sobre isso, né? Nós estamos sob controle total da lei de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Só acontece o que pode acontecer. Mesmo um desastre, jogar uma bomba, é porque a bomba podia ser jogada. A lei divina permitiu. E quem determinou aquilo vai responder por aquilo. E quem estava lá é porque tinha que estar. Uma curiosidade, Nádia, eu já vi uma coisa interessantíssima sobre a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que saíram de Hiroshima e pessoas que viajaram para Hiroshima. Naquela, e um caso muito interessante que eu vi, vou contar aqui, né, era de uma artista plástica, já era uma mulher de uns 40 e poucos anos, viajou para lá porque os pais adoeceram. Ela morava em Tóquio, foi para Hiroshima em 43, 40. Eu sei que os pais faleceram em 44, ela estava lá em 45. E ela, por circunstâncias, a bomba caiu, ela foi protegida, ela não sofreu ferimentos mortais. E muita gente viajou. Agora, é interessante o que ela conta depois, porque aquela ajuda mútua das pessoas, e era uma cidade, não tinha nada a ver com a guerra, e as pessoas se ajudando, momento e era uma coisa totalmente nova, né? Mas então ela foi para lá naquele período e depois escreveu um livro muito bonito. Eu admirei, porque em nenhum momento ela fala mal dos agressores. Ela narra os fatos, fala da solidariedade. Eu fiquei assim muito admirado. E tem um detalhe curiosíssimo. 2 dias depois, ela passando por aquelas ruas que eram só... Sim. Tinha lá um rádio tocando. Estavam tocando jazz. Imagina. Olha, música, que ironia, né? O pessoal lá, e ela, aquela solidariedade muito bonita. Mas ninguém que não devesse estar ali. Exatamente. Aliás, isso que ela relata, segundo seu depoimento, sobre a solidariedade, o povo japonês tem uma marca, não é, da personalidade coletiva, que é a resiliência. Não é? Toda vez que eles sofrem tsunamis e tudo mais, eles reconstroem e eles se lançam à reconstrução numa espécie de ato renovado de fé na vida, né? É uma coisa muito bonita. Muito bonita. É a resiliência é marca do psiquismo do povo japonês. E outra coisa é que o sofrimento, ele desperta a solidariedade também. Exatamente. Tem aquele Viktor Frankl, aquele psiquiatra. Sim, maravilhoso. Ele teve no campo de concentração, faleceram a esposa e os filhos dele. E 4 anos lá. Então, ele disse que, segundo aquelas teorias de sobrevivência, os homens deveriam se entredevorar, que era uma situação extrema. Diz que nunca viu tanta solidariedade como naquele momento. As ideias de luta e tal estavam erradas. As pessoas se uniram naquela hora, mas ele passou por aquilo, né? No campo, né? Houve o campo, é uma demonstração. Campo de concentração, né? Depoimento vivo dele, né? Ele assistiu aquilo. E é verdade, os sobreviventes contavam isso, né? Então é a resiliência e a solidariedade, a dificuldade educa e une as pessoas. Exatamente, né? O fundador, o formulador da laborterapia, né? Vamos seguindo, Eloy, vamos lá.
Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que, para os espíritos puros, a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27. Ou seja, essa evocação, não existe uma fórmula, um formato, uma palavra mágica. Meus irmãos, sai do coração. É o espírito que entra naquela sintonia e emite um chamamento, até pelo pensamento. E os amigos maiores acolhem, nos vêm ao nosso lado para atender às nossas solicitações, até porque os espíritos amados, nunca deixam de nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, O próprio Deus, nosso Pai, Deus esqueceu de mim. Não existe isso. O Pai não esquece de nenhum dos seus filhos. Então, memória plena, memória cósmica plena. Debaixo da proteção do Pai maior, todos nós. Então isso nos dá assim, uma força, né, de podermos nos ligar a esses amigos maiores e saber que estarão ao nosso lado, viu? Bonito, né? Muito lindo, muito lindo. Quer fazer algum comentário, Danilo? Não, isso mesmo. Não há forma, não há... E a outra coisa é que o nosso pensamento, quando a gente pensa em ajuda, a mãe quando está pedindo ajuda para um filho, isso é ouvido. E vem resposta, com certeza, né? Às vezes não é que nós imaginamos, mas vem a que vai adequado. É a que vai resolver. Porque pensamento de mãe é uma coisa muito forte. Pois é, por que nós dizemos que pensamento de mãe é forte? Porque o amor de mãe é forte. É isso aí. Não é? Porque amor é que é a força do universo. Deus é amor, na definição de João. Né? Então, por que a mãe tem o amor mais forte, o pensamento dela, o desejo dela, a palavra dela, tudo isso vem revestido dessa vibração que está em sintonia plena com os páramos de vibrações do plano espiritual. É verdade. Não é? A força delas é movida pelo amor. E pelo amor. O amor é a grande alavanca que nos fortalece, nos une, né? Muito bonito. Exatamente. Por isso, novamente lembrando Paulo, né? Nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Quem é ele? Deus. Deus é amor. Então, nós estamos sempre mergulhados nesse mar imenso de amor. Não é nem adequado nós dizermos mar, porque mar é um conceito muito pequeno, né? Nos universos infinitos do amor de Deus, né? A ciência hoje já nos autoriza a falarmos no plural, né? Universos, né? Porque tem níveis vibratórios diferentes, né? É verdade. Uma maravilha. Então, nessa questão aqui que estamos estudando, nós concluímos que aquilo a que nós recorremos fisicamente, materialmente, talismãs, números cabalísticos, palavras mágicas, isso na verdade não tem força em si. Nós é que precisamos dessas, digamos assim, muletas psicológicas, porque na verdade não é a palavra que faz, é o pensamento que conduz a palavra, porque a palavra é sucedânea, né? Ela é consequência do pensamento. Sim. Porque, na verdade, nós não dizemos nada que não tenha sido pensado antes. Não fazemos nada que não tenha sido pensado antes. Às vezes nós dizemos assim, eu fiz isso sem pensar. Isto não é verdade. Tudo que nós fazemos foi pensado. É que esse é um fenômeno tão rápido, que é num átimo de tempo que isso acontece, que nós achamos que não pensamos, mas nós pensamos e nos revelamos do pensamento, através do pensamento que nos seja próprio. Então, esse é um estudo essencial para nós lidarmos com as coisas que nos cercam, né? E com as superstições, como Danilo e Eloy aqui nos lembraram, que são superstições, são muletas psicológicas das quais nós ainda necessitamos. Nós estamos encerrando
esta edição do Luz na Penumbra, hoje estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, com os nossos queridos companheiros Danilo Vilela e Eloy Vilela, que muito generosamente estão aqui conosco estudando e trazendo o fruto dos seus estudos e a sua palavra amiga. Danilo, obrigada. Eloy, muito obrigada. Até o próximo programa, sim, porque todos juntos continuaremos na nossa próxima edição do Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.